Oi, abençoado, Espírito Santo colocou mais uma palavra no nosso coração para que eu possa compartilhar com vocês. Olha o nosso tema de hoje. Deus vai usar a dificuldade e a felicidade para te salvar. Vou ler uma parte do texto, que o tempo é muito curto, sobre o filho pródigo. Olha para você ver. Está lá em Lucas 15, 13 a 22. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém dava nada. E tomando em si, disse: Quantos empregados meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e ir com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Aleluia! É preciso dar um passo de fé para a gente sair da escravidão, ok? E esse primeiro passo de fé é a oração. Eu reconhecer os meus erros, né? E buscar a Deus, que Ele sempre está para nos receber, ok? Então nós vamos lá para o segundo texto, né? O segundo texto está lá no livro do Êxodo, né? 2, versos 11, né? Moisés mata um egípcio e foge. Quando Moisés era um homem, ia ter com seus irmãos de raça e começou a dar-se contas das terríveis condições em que viviam e trabalhavam. Certa vez viu um egípcio abater um dos seus irmãos hebreus e não se conteve. Olhou para um lado, para o outro, para se certificar que ninguém o via, matou o egípcio e enterrou o corpo na areia para o esconder. Tragédia na vida do Moisés, né? Olha para você ver, os dois textos têm duas mensagens, mas tem dois lugares importantes de onde eles saíram. O filho pródigo, ele era rico. Moisés também é rico. Olha para vocês, ele já nasceu com toda prosperidade, prosperidade material. Mas eles, quando foram caminhar, tomaram decisões erradas. Nós sabemos que o filho pródigo ganhou a tua herança, saiu no mundo a gastar, a viver dissolutamente, ou seja, ia para bordel, para jogatinas, não amava o próximo, gastava tudo o que ele tinha ganhado. Já Moisés, ele descobriu, né, que ele era um hebreu, né, estava ali uma semente da palavra dentro dele, ele se sentiu ofendido e matou aquele egípcio. Só que todos nós, quando começamos a caminhar com as nossas próprias forças, quando a gente alimenta os nossos instintos egoístas, como adultério, idolatria, sectarismo, que é opinião religiosa, a inveja, o ciúme, nós só tomamos decisões erradas. Quando a gente caminhamos por nossas forças, a gente só tomamos decisões erradas, né? Por isso que Jesus fala assim: buscai em primeiro lugar o reino do céu, é sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas no momento que eles dois ali caíram, eles deram um passo de fé. O passo de fé é procurar Deus, é você fazer oração. Isso que é o nosso par de fé. A graça vem mediante a fé. O que é a graça? É o favor merecido aceitar que Jesus Cristo é o nosso único caminho, é o nosso único mediador, é o nosso único amor ágil, é o nosso única ponte que podemos chegar a ter Deus, que podemos começar pouco a pouco tirando esses instintos egoístas da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo, né? Nós viemos que a coisa maior que eles fizeram ali foi buscar a Deus, é dar o seu passo de fé. Por isso, meu irmão, aqui eu falo para todo mundo, todos nós precisamos dar o nosso passo de fé. O que é nosso passo de fé? Primeiramente, aceitar Jesus, reconhecer o seu sacrifício na cruz, reconhecer que ele foi ali, ó, ele foi açoitado
né? Ele foi injustiçado, ele foi mutilado, ele pegou todos os pecados do mundo para que possamos ter esse caminho, o caminho da verdade, buscar o céu, buscar o Deus que está em toda parte, em todo lugar. A Bíblia já mostra que cada lugar que Deus esteve, ele usou uma metodologia. Assim como José estava numa prisão, hoje você pode estar numa prisão da droga, uma prisão do álcool, uma prisão do adultério, uma prisão da idolatria, uma prisão do sectarismo, que é uma opinião religiosa, achar que é só sua religião que se salva e não se dialoga, né, para que possa entrar em união, para que possa ter um coração, para que possa ter luz, né? Porque na construção do mundo veio o Espírito Santo e Deus fala assim, faça-se a luz. E quem é a luz? É Jesus, né? Ele usa uma simbologia como a noite, a escuridão, falando que o diabo, que é o príncipe desse mundo, ele nos cega, assim como está na caminhada de Abraão. Olha para você ver, Abraão trouxe Ló. Ló significa véu, véu. O príncipe desse mundo, ele sempre vai usar ilusões para que a gente não possa tomar uma decisão e dar o nosso passo de fé, para que nós podemos descansar. Nosso descanso é o quê? Buscar o Deus Todo-Poderosíssimo. A gente confessar os nossos pecados, procurar uma igreja, tomar uma santa ceia, sabemos que vamos cair, mas nós temos que levantar. E só podemos levantar que o primeiro passo é através da oração, para que possamos acumular fé e buscar o quê? A liberdade, a justiça, a prosperidade. E só vamos ter isso através de Jesus Cristo. Pois aqui, meu irmão, esses textos com esses personagens, né? Deus já deixa na história que ele é o dono da história, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele pode curar, ele pode não, ele cura o teu passado, né? Ele cura as tuas feridas que você teve no passado e carrega até hoje. Ele muda o teu presente, ele faz o teu futuro. Simplesmente entregue os teus problemas na mão de Jesus Cristo. Nós viemos pelo desse texto aqui, que eles tinham tudo, o filho pródigo tinha tudo, Moisés também tinha tudo. Olha para você ver, e para você ter um milagre na tua vida, você tem que viver o processo. Olha para você ver, ali o filho pródigo, ele ficou pobre, né? Judeu, a coisa mais que ele detestava naquela época era porco. Por que é o porco? Ali já é uma linguagem simbólica, porque o porco ele só olha para baixo, que o porco só vive na lama. Ele chegou no fundo do poço e Jesus tirou ele do fundo do poço, fez ele enxergar a luz, levantar a tua cabeça. Não seja um porco, meu irmão. Não fica olhando só para baixo, não fica olhando só para as coisas deste mundo. Levanta a sua cabeça, olha a luz, olha Jesus, que nós vamos vencer toda a tribulação, porque toda a tribulação que aparecer na sua vida, caminhando com Jesus Cristo, ela vai ser para a sua santificação, para que você seja uma pessoa mais forte, tenha mais sabedoria, mais amor, ok? O tempo aqui está acabando, nós temos uma música, né, que eu separei para que você possa escutar, para que essa mensagem seja completa. Aline Brasil e Frei Gilson, quero nascer de novo. Por favor, escuta, pega na rede social, não é difícil não, meu irmão. Estamos aqui falando de vários diários de metodologia para que você tenha luz, para que você tenha Jesus, para que você tenha uma prosperidade espiritual, afetiva, física e financeira. E compartilhe essa palavra, assim como eu estou aqui falando para você, com alegria, com emoção, com coração. Você vai ganhar vidas. Amém.